Muito bem, meus queridos, hoje vamos falar sobre áreas e volumes. Na aula passada eu até falei um pouquinho dizendo que as integrais duplas podem servir para calcular volumes. Tá? Vamos entender como é que isso vai acontecer. Lembra que a integral de função de uma variável servia para calcular área. Né? Então, qual era a situação lá? Você tem o gráfico de uma função, esse gráfico precisa estar acima do eixo x, e aí você estabelece uma parte do domínio, que é esse intervalo AB. Então, calcular a integral da função cujo gráfico é essa curva aí, de A até B, significa você calcular essa área. Tá? Então vamos traduzir isso para o nosso caso lá em duas dimensões. Você tem agora uma função de duas dimensões, de duas variáveis. O gráfico dessa função está em três dimensões. O gráfico é representado lá por uma superfície. Então você tem em três dimensões, agora a visualização ocorre em três dimensões. Aqui no plano XY você tem o domínio. Se você restringir uma parte desse domínio, né, essa parte é o que a gente chama de região do plano, então você vai calcular a integral sobre essa região. Tá? Não é mais sobre um intervalo, agora é sobre uma região, é sobre uma coisa de duas dimensões. E aí o gráfico da função é alguma superfície aqui em cima. Então, quando você calcula a integral, você vai estar calculando o volume de uma espécie de cilindro, aqui, tá? Em que a parte de cima é a superfície, a parte de baixo é a região do plano, tá? E aí você está contando todos os valores de funções aqui dentro dessa região. Então você está montando aqui um sólido, tá? E calculando o volume desse sólido. Então, o volume desse sólido aí, que é uma coisa assim, essa parte está na superfície, essa outra parte aqui está no plano XY, e aí você tem um volume aqui de um sólido. Esse volume é dado pela integral sobre a região da função elemento diferencial de área. Ok? É isso. Tá? Então, calcular o volume de um sólido dessa natureza, o sólido precisa ser formado, né, ter uma tampa em cima, que é a superfície, que é o gráfico da função. Esse gráfico precisa estar acima do plano XY e abaixo limitado aí para uma região, né, que é a região R. Então, aqui embaixo eu tenho um desenho mais bonitinho do que eu quero dizer. Veja, aqui embaixo, o quadradinho aqui que eu estou mexendo, esse quadradinho aqui é a região R de que eu falei. Tá? Acima, você tem aqui uma superfície que pode ser muito irregular, pode ser no formato que for, tá? De maneira que é a parte de cima do sólido. E aí veja que eu tenho um sólido, uma espécie de prisma, tá? De base quadrada, mas com a parte superior definida pela superfície, que é o gráfico da função z igual a f de xy. Quando você calcula a integral dessa função sobre essa região que está embaixo, então você calcula o volume desse sólido, tá certo? Muito bem.
Então, vamos fazer uns exemplos aqui. Um primeiro exemplo, eu vou pegar uma região bem simples. Pegar a função f de xy constante igual a 2. Qual é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é um plano. Um plano que passa aqui em z igual a 2. Todo mundo tem coordenada z igual a 2. Então, você tem aqui como gráfico um plano paralelo ao plano XY. Plano XY aqui. E na altura 2, você tem esse plano aí. Tá? A região que eu vou querer é uma região definida por duas variações de x e de y. Eu vou ter y variando entre 0 e 1. E vou ter x também variando entre 0 e 1. Que espécie de região é essa? Então, eu tenho aqui embaixo x variando de 0 até 1 e y variando de 0 até 1. Todos os pontos que tenham coordenada x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. Então, eu vou ter aqui um quadradinho de lado 1. Essa é a minha região R. Tá? Então, tá claro. O sólido que eu vou conseguir aqui vai ser um sólido já conhecido, um paralelepípedo de altura 2 e base quadrada de lado 1. Uma caixa. Tá? Eu sei calcular isso sem usar integrais, certo? Eu sei calcular o volume disso. O volume de um paralelepípedo desse é a área da base multiplicado pela altura. A área da base aí é 1, que é um quadrado de lado 1, multiplicado pela altura, que é 2, esse volume dá 2. Mas vamos lá, o meu objetivo aqui é mostrar a vocês como é que funciona a história da integral dupla como volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1, da função, que é 2, dy dx ou dx dy, aqui nesse caso não importa, vai dar no mesmo. Então vamos lá, esse é o volume. Então, o volume vai ser integral de 0 a 1, da integral de 2dx, da 2x, isso avaliado entre 0 e 1. dy. Ora, essa integral é integral de 0 a 1 de 2 vezes 1 menos 0, né? Então 2 vezes 1, que dá 2 dy. A integral com relação a y agora vai ficar 2y avaliados de 0 a 1. Isso dá 2. Tá? Do jeito que a gente esperava. Então, é assim que se faz. Você calcula a integral, tá? E isso vai te dar o volume. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é que muitas vezes você precisa determinar quem são os limites de integração. Então você precisa interpretar qual é a região, qual é a variação de x e de y que descrevem a sua região. Tá? Nesse caso aqui está simples porque eu estou dando. Vou dar mais um exemplo com a mesma região. Tá? Imagine agora, no segundo exemplo, que você tem a função de x e y dada por x mais y. Então a figura já não é mais uma figura tão simples, embora seja bastante simples. Você tem aqui, sim, a região R é a mesma região anterior, certo? Então aqui embaixo você vai ter a sua região R, o quadrado, de lado 1,
E em cima, olha só que interessante, você vai ter aqui vai ter um plano aqui. Vai ser um negócio meio torto, uma ladeira descendo na parte de cima. Tá? Você vai ter o plano x mais y menos z igual a zero, passando por cima da superfície, ou do sólido, e por baixo você vai ter região R. Muito bem. Então qual é o volume desse sólido aí mais maluco? O volume é a mesma coisa, eu vou fazer integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1, da função que é x mais y, dx dy. Certo? Então isso vai me dar integral de 0 a 1, a integral de x mais y com relação a x, vai ficar a integral de x, que é x2 sobre 2, mais integral de y, que eu estou considerando como constante, então vai ficar yx, e isso avaliado de 0 até 1. Muito bem. Integral de 0 a 1. Substituindo o x por 1, eu vou ter 1 meio mais y. Eu preciso colocar aqui parênteses. Né? Quando substitui por 0 vai dar 0 mesmo, então fica só isso aí com relação a y agora. E aí eu integro de novo. Então eu vou ficar com 1 meio de y, mais integral de y, que é y2 sobre 2, isso de 0 até 1. Substituindo o y por 1, eu vou ficar com 1 meio mais 1 meio, e substituindo por 0 dá 0, então não precisa nem colocar, vou ficar com 1 meio mais 1 meio igual a 1. Esse é o volume desse sólido aí. Tá? Muito bem. Quando você tem a função igual a 1, veja, vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Aqui eu coloquei a altura 2 de propósito, tá? Para que ficasse diferente. Mas imagine que a altura fosse 1. Você ia ter um paralelepípedo um pouco mais baixo, né? Então, vamos olhar aqui. Se o volume fosse a área da base vezes 1, se a altura fosse 1, o que ia ser o volume? O volume ia ser exatamente igual à área da base. Então, o que isso significa? Isso significa que quando você usa função identicamente igual a 1, constante igual a 1, então o volume dá igual à área da base. Então, muitas vezes, você pode usar integrais duplas para calcular a área da região. Tá? Vamos ver um exemplo disso acontecendo. Vou pegar como exemplo, calcular a área da região que tem variação de y entre x2 e 1 menos x2. Então, a sua região está limitada pelas duas curvas. Vamos olhar aqui no plano xy. Você tem y igual a x2, sabe, é uma parábola. E y igual a 1 menos x2 é uma parábola também, só que virado para baixo. Então a região de que eu estou falando é a região limitada aí por essas duas curvas. É essa aqui. Qual é a área dessa região? Então, de acordo com o que a gente viu até agora,
a área dessa região vai ser integral dupla sobre a região do elemento diferencial de área. Tá? Então, a variação de y está clara. Y está variando entre essas duas curvas. Sempre. Mas e a variação de x que me interessa? X está variando entre esses dois valores aqui. Ó. Certo? Que valores são esses? São os valores em que eu tenho x2 igual a 1 menos x2. É onde acontece a interseção das duas curvas. Isso vai me dar 2x2 igual a 1, x2 igual a 1 meio, então eu tenho x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ou raiz de 2 sobre 2, para quem gosta aí de racionalizar. Então, colocando isso na integral, eu vou ficar com a área igual integral de menos 1 sobre raiz de 2 até 1 sobre raiz de 2 da integral de x2 até 1 menos x2. Lembrem que eu estou calculando na área. Esse resultado tem que dar um número no final. Se eu inverter a ordem dessas duas integrais, o que vai acontecer é que eu vou ter uma função no final, e não um número. Eu não vou ter uma área. Tá? Isso é dy, que é a primeira variação que eu peguei foi de y, né? A variação dessa integral mais interna, dx. Pronto. Fazendo essas integrais aí, ou essa integral dupla, eu vou ter a área, menos 1 sobre raiz de 2, até 1 sobre raiz de 2, de integral de dy da y. Y de x2 até 1 menos x2 dx. Daí eu tenho integral de menos 1 sobre raiz de 2 até 1 sobre raiz de 2, de substituindo o y por 1 menos x2, menos substituindo o y por x2. Então, isso é integral de menos 1 sobre raiz de 2 até 1 sobre raiz de 2 de 1 menos 2x2 dx. Essa integral aí todo mundo sabe fazer, né? Da x menos 2x3 sobre 3, avaliados de menos 1 sobre raiz de 2 até 1 sobre raiz de 2. Ou seja, isso aqui vai dar duas vezes 1 sobre raiz de 2 menos 2 sobre 3 raiz de 2 ao cubo. Sim, duas vezes. Tá? Que você vai somar. Então, pronto. Esse aqui é a área da região entre essas duas curvas que você calcula por meio da integral dupla. Tá ok? É isso aí, minha gente. Vou ficando por aqui. Até mais, um abraço.